tão famoso por diversos assuntos polêmicos e não polêmicos. Esse país tem uma gastronomia que encanta, que tem uma riqueza incrível e que é grande, como o nosso, por exemplo, e nos traz muita surpresa em pratos e em receitas. Hoje a gente vai falar da China, nós vamos fazer um menu chinês, eu sou o chefe Gabi e como sempre a gente começa essas aulas temáticas de países sendo respeitosos aos mesmos e dizendo que é impossível você resumir uma cultura desse tamanho em uma aula ou pior ainda, num menu só. Mas a ideia dessas aulas de menus temáticos é que a gente possa passar para você ideias para realmente você fazer aquela janta temática, aquele almoço diferente, receber alguém de uma maneira mais exótica ou criar aquele menu para sair do dia a dia, para sair do lugar comum e poder se encantar com sabores que não são do nosso dia a dia. Então aproveita, tirem todas as suas dúvidas, mandem mensagem para nós, comentem a aula aqui, marquem a gente nas redes sociais, fizerem os pratos. Cada prato desse foi escolhido com bastante cuidado, mas como sempre antes, nossa missão é falar de história, de cultura, de técnica. Então a gente começa a levar a nossa cabeça lá para a Ásia, lá para a China e entender um pouquinho mais. Se você já assistiu às nossas aulas de sushi principalmente, é uma aula que eu adoro falar de cultura, uma aula onde a gente fala da Ásia, né? Fala bastante desses costumes do asiático. É sabido que assim como o sol, né, vem do Oriente, o conhecimento vem do Oriente, então quando a gente volta muitos anos atrás, nós temos resquícios aí muito mais elaborados, muito mais palpáveis de comidas elaboradas nesses países há, por exemplo, 2, 3 mil anos atrás, do que no mundo que a gente considera novo, né? Principalmente o mundo aí pós-navegações, mas que ao mesmo tempo mantiveram muito dessa cultura e conseguiram se espalhar pelo mundo de uma maneira bem intensa. Quando a gente fala que o hambúrguer espalhou para o mundo inteiro, veio lá, né, da Europa, depois para os Estados Unidos, ou a pizza que foi da Itália para o mundo, a gente vê essa questão cultural de como os ingredientes foram modificados. Uma das receitas, inclusive, da aula de hoje, nós vamos fazer Warren Chicken, ou frango com laranja, que ficou famoso no mundo por causa da Panda Express, que é uma das maiores franquias de fast food chinês. Então é um prato famosíssimo, super apreciado desde o público que gosta do fast food até quem gosta de uma comida diferenciada. Ele tem uma raiz, ele tem uma base chinesa muito forte, principalmente nos contrastes que nós vamos ver nesse prato, que é o que eu vou começar a aula falando. Mas ao mesmo tempo nós também vamos fazer uma sobremesa à base de manga. E aí você pensa, tá, mas a manga não é da China. Realmente a manga não é da China, mas é uma das frutas atualmente mais consumidas lá. Atualmente é meio forte falar, porque hoje é difícil a gente falar atualmente em qualquer país. A globalização, a internet, o conhecimento, a logística, né, enfim, a união do mundo, hoje nos faz comer comida de qualquer lugar, em qualquer lugar. Então é difícil falar essa palavra atualmente, mas as frutas tropicais, muitas delas se adaptaram ao clima ou são consumidas. Hoje a gente sabe que a China é o maior consumidor, por exemplo, de cachaça brasileira, né? É a China e a Alemanha, se você não sabia desse fato. Claro que isso pode ir mudando ano a ano, depende de quando você está assistindo essa aula, mas hoje a China é o maior consumidor dos azeites de oliva, de prosciutto crudo. Então a gente pega grandes produtos do mundo que ficaram famosos e pela força econômica e logística da China acabam sendo consumidos em grande quantidade lá. A gente sabe do tamanho da população da China, do tamanho territorial desse país, então tudo isso ajuda para a gente ter um consumo muito forte desses alimentos, ou enfim, da maioria dos alimentos globalizados lá. Mas voltando um pouco na sua história, dando um grande resumo para você, a China poderia ser dividida em duas partes, norte e sul, e aí o norte mais desenvolvido, mais tecnológico, e o sul, isso, né, mais antigamente, mais rudimentar, mais agrícola. Do norte, então, a gente não vai ver elementos clássicos da Ásia como o arroz, por exemplo. O arroz e o chá, que por muitos anos foram a base da economia da China, estão mais ao sul. No norte a gente vai encontrar animais como porcos, como aves, tanto que a gente tem aí o famoso pato a Pequim, né, uma ave consumida demais na China é o pato. E mais ao sul a gente vai encontrar então os produtos agrícolas, vamos encontrar também as flores, os chás diferenciados, as especiarias. E aí a gente começa a entrar na história
E a gente começa a ver todos esses movimentos num primeiro momento de guerra, né? Então guerra com os países locais, guerra depois num segundo momento com os países europeus, países do Oriente Médio, e isso influenciando totalmente na cultura local. Depois a gente vê um movimento de migração, né? Teve um momento bem interessante entre Japão e China, por exemplo, que a gente fala mais na aula do Japão, dessa troca, dessa abertura e desse fechamento de fronteiras e dessa conquista e perda ao mesmo tempo de territórios, que misturou bastante essas duas culturas. Então, quando a gente vê um ingrediente como uma manga totalmente tropical lá dentro, a gente, né, não entende no primeiro momento, mas é todo esse movimento que agrega para isso. No resumo da gastronomia chinesa, a gente pode falar frescor e equilíbrio. Ah, Gabi, mas eu comi um prato extremamente forte, com um monte de pimenta, de Sichuan, achei forte, não consegui comer, para mim isso não é fresco. Estou falando de uma forma geral, frescor e equilíbrio. De uma forma geral, na Ásia também, a gente vê muitos contrastes no mesmo prato. Por exemplo, quente e frio, doce e salgado, doce e azedo, azedo e amargo, textura de cor, então bem colorido, textura de contraste de textura, então o crocante com o macio, né, o duro com o mole, e aí a gente começa a ter uma complexidade que isso de certa forma agrada os nossos sentimentos sensoriais como seres humanos, como animais, e aí a gente acaba gostando muito desses pratos. Não é à toa que o sushi pegou uma fama mundial muito forte, a comida chinesa também em fast foods aí espalhados pelo mundo inteiro ficou muito forte, comida tailandesa é super na moda em vários lugares, então a Ásia acaba ganhando esse território dessa maneira. Ingredientes clássicos que a gente vê na China, obviamente arroz e chá, vê muito tipo de feijão, as couves, os cogumelos são muito utilizados, o molho fermentado de soja, no caso o shoyu, molho de ostra. Então, ingredientes que não são tão longínquos, não tão diferentes de nós, mas que nos trazem aí uma certa familiaridade, porque é o que a gente vê no mundo inteiro. Então, eu depois vou pegar ali, eu tenho guardado uma pimenta de Sichuan, por exemplo. A Sichuan é uma província na China, eu gosto sempre muito de falar dessa pimenta na aula. Ela originalmente utilizada realmente para dar sabor, como uma pimenta, ela não é picante, tá? Ela é uma pimenta seca, eu já vou mostrar para vocês. Mas é curioso, só um fato, não é o objetivo dela, mas se você ficar comendo ela crua, deixar ela na boca, ela começa a amortecer sua boca levemente. Quando a gente coloca calor nela e cozinha com a pimenta de Sichuan, ela já perde essa função de amortecer, ela entra com a ideia mesmo de aromatizar. Então eu vou entrar nas receitas, como sempre nas aulas de menu temático eu procuro fazer aqui como a gente faria em casa, então a mesma logística para você deixar tudo pronto. Então, como essa receita precisa de um tempo de geladeira por causa da gelatina, eu vou começar por ela. É claro que a minha já está pronta, eu já deixei pronta aqui, então a hora que eu terminar, depois eu mostro para vocês ela já pronta. Mas nós vamos começar por ela. Cada uma das receitas é legal porque depois você pode expandir para outras coisas. Essa receita poderia estar no módulo de funcional, no módulo de comida saudável, no módulo de comida vegetariana, no módulo de comida sem glúten. Por quê? É um pudding, originalmente, né, um Dairy Free Pudding, é o Mango Pudding, Dairy Free Mango Pudding. O que é isso, Gabriel? O que é esse nome em inglês que nada tem a ver com a China? Realmente é o nome que ficou mais famoso, né? Os nomes em inglês acabam ficando mais famosos que os chineses ou que os outros países. E aqui vale a pena um comentário sobre a palavra pudding. Quando você vê essa palavra, escreve pudding, P-O-D-D-I-N-G, né? É uma palavra em inglês, obviamente. É muito legal porque ela causa muito problema na gastronomia e em traduções. Eu adoro fazer essas considerações para te clarear a mente quando você pega outras bibliografias. Então, se você estiver lendo uma receita americana onde está escrito pudding, aí você vai lá no Google, né, no tradutor, coloca lá, ele traduz para quê? Para pudim. Não tem a ver com pudim. Se você estiver lendo uma receita americana, pudding significa um conceito um pouco mais abrangente. Conceito de sobremesa. Então, nesse caso, uma sobremesa de manga sem leite. Essa que seria a tradução direta, tá? Mas se a gente estiver lendo uma receita de origem ou de uma bibliografia inglesa, o pudding sim vai se referir mais ao flan. Então, isso que é interessante. Essa aqui fica no meio do caminho dos dois, ela é uma sobremesa também, mas ao mesmo tempo ela é quase que um flan. Não é cozida, mas é um flan. Mas só para você saber disso. Então, ali a gente coloca sobremesa de manga. Originalmente aí ela seria um flan de manga. Outro preparo muito famoso na China feito com manga é o sorvete. Então basicamente essa receita aqui, se você congelar, ela vai virar um sorvete. Então é legal também você aproveitar isso e fazer. Vamos lá?
Beleza, a gente falou de história, de cultura, agora a gente entra em técnica. Essa receita também foi escolhida para eu falar um pouco de gelatina. Não são muitas receitas que a gente fala de gelatina, então nessa eu vou te esclarecer para a gente poder realmente tirar as dúvidas sobre gelatina em folha, gelatina em pó, como usar corretamente. Eu vou usar nessa aqui gelatina em folha. A gelatina em folha ela é muito mais utilizada no mundo inteiro. Na Europa, então, os confeiteiros, ou nos Estados Unidos também, acabam utilizando muito mais a folha porque ela é mais precisa, você já vai entender o porquê. E geralmente, sabe como chama, geralmente não, mas sabe como chama gelatina em italiano? Cola de peixe. Então seria alguma coisa relativa ao peixe? Sim, porque pode ser extraída do colágeno de alguns peixes, pode ser extraída do animal, né? Então a gelatina em folha, geralmente ela é entre aspas mais pura do que uma gelatina em pó. Isso não é regra fixa, mas ela é mais precisa na hora de utilizar. Por consequência, no Brasil, ela é muito, muito mais cara que a gelatina em pó. Então vai depender do que você quer utilizar aí. Fato é, se você for utilizar gelatina em folha, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratar em água fria. Então eu vou pegar um pote aqui, só com água, nada mais. Vou colocar essas folhas de gelatina aqui e vou deixá-la hidratando. Daqui a pouco ela já desce aqui para baixo. Se você for utilizar gelatina em pó, também você tem que hidratar em água fria. Então geralmente 1 para 1, uma colher de gelatina, uma colher de água fria. Aonde que está a diferença dessas duas aqui? Repara que a água que eu puser na gelatina em pó, eu nunca mais consigo tirar dela. Ela vai se hidratar e absorver essa água. Então é uma água que talvez possa interferir numa receita. É claro que a quantidade é muito pequena, mas eu estou acrescentando alguma coisa. Por outro lado, a água que eu hidratar a gelatina em folha, você já vai ver daqui a pouco, eu escorro. Eu pego a gelatina em folha e jogo aquela água fora. Ou seja, ela não absorveu nada de água. Essa é a grande diferença. A gelatina em pó acaba absorvendo a água, a gelatina em folha não absorve. Sendo bem sincero para você, assim, para receitas domésticas não vai fazer tanta diferença. Vai mudar o que você prefere trabalhar e o custo que você quer ter, tá? Mas é legal você saber essa diferença. Então eu vou deixar aqui minha gelatina em folha hidratando. Enquanto isso eu tenho manga, certo? Já cortada aqui dentro do meu processador. Eu já vou colocar aqui na minha manga leite de coco. Então aqui a gente já vê uma influência da região que a gente chama da Indochina. Indochina é a região que, além de pegar ali grande parte do sul da China, vai pegar a Tailândia, a Indonésia, Camboja, e aí a gente vê uma influência de frutas tropicais, leite de coco bem presentes. Eu tenho o açúcar, que eu já vou colocar aqui junto. Essa quantidade de açúcar da receita, você pode colocar mais ou menos, dependendo de quão madura está a sua manga. Então, se a manga estiver muito doce, bem madura, quer optar por não colocar açúcar? Não precisa. Quer colocar mais porque você é uma formiga? Coloca, não tem problema, tá? E eu vou processar isso aqui antes. Agora eu vou fazer um pouquinho de barulho e vai levar um tempinho fazer isso. Se você precisar colocar um pouco de água aqui, pode colocar, mas não vai precisar, tá? O leite de coco e a manga aqui insiste um pouco, mesmo se você tiver um processador mais fraco, que vai dar certo. Creme bonitão. Basicamente a gente tem aqui uma vitamina de manga sem leite. Então, se você quer tomar isso aqui, já pode tomar. Se quer servir embaixo de um semifredo, por exemplo, fez um semifredo bem bacana, bem gostoso, de limão siciliano ou de framboesa, que combina bem com a manga, serve isso aqui embaixo, coloca o semifredo em cima, bala, né, pessoal? Vamos usar a criatividade aí. Aí, olha só, que legal. Eu tenho aqui, então, a água. Se você olhar a água da receita, eu tô aquecendo ela, mas eu não vou ferver, eu vou deixar ela morna. Ferver demais a gelatina também começa a quebrar um pouco a estrutura dela, então nunca ferva demais a sua gelatina. Deixa a água mais para diluir. Aqui você vai ver uma coisa que eu falei antes, vai achar que eu estou em contradição, porque agora eu vou diluir a gelatina em água e eu vou colocar essa água com gelatina aqui dentro. E aí você vai falar, tá, Gabi, mas você não usou água antes, mas aqui você está usando. Mas isso aqui poderia ser qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, aquecer o leite de coco e diluir a gelatina no leite de coco. E aí eu teria acrescido 0 de água nessa receita. Então, nessa receita não faz diferença essa quantidade de água. Mas se você quiser usar em outras, por exemplo, uma panna cotta, né? A gente tem uma aula com panna cotta, aquela sobremesa italiana. É basicamente creme de leite, açúcar e gelatina.
Então eu não posso colocar água nessa mistura porque não vai ficar legal na panna cotta. Então eu pego um dos elementos mais líquido, como o leite, por exemplo, aqueço para dissolver minha gelatina. E eu acrescentei 0 de água na minha receita, tá? Nesse caso coincidiu, mas eu podia ter colocado para aquecer o leite de coco, repito. Olha que legal. Gelatina hidratada. Agora eu vou aqui para água quente e eu só vou misturar em 2 segundos, literalmente. Ela sumiu. Ela já se dissolveu aqui. Misturo. No mesmo pote, inclusive, vão facilitar a vida em casa, vão gerar menos louça, né? Quantidade de gelatina. A gente sugere aí uma quantidade que não vai deixar tão dura a sua sobremesa. Ela vai ficar mais para um cremoso resistente, um cremoso estruturado do que duro. Se você quiser realmente ela dura para cortar, é só aumentar a quantidade de gelatina. Se você não quiser colocar gelatina, também você vai ter um creme. Aí é a opção totalmente sua. Potes. Já coloca no pote que você vai servir, tá? Não tem como, ou numa travessa grandona, mas enfim, o pote que vai para a mesa, que depois não tem como ficar transferindo de um lado para o outro. E a gente vai levar isso aqui para a geladeira. Gabi, mas eu não tenho tempo de geladeira. Eu quero adiantar as coisas porque eu sou ansioso, quero fazer agora. Gelatina não tem como correr com o tempo dela. Não adianta você querer pegar uma gelatina, achar que você vai colocar no freezer e só porque ela está no freezer ela vai ter aquele resultado anterior. A parte externa talvez tenha, a interna não. É capaz de quando chegar o frio no centro já está congelado por fora. E aí você pode perder a estrutura do seu doce. Então o doce que vai gelatina precisa do tempo de geladeira dele. Você já tem que se programar. Quer fazer essa sobremesa com um dia de antecedência? Show! Quer fazer de manhã para de noite? Beleza! Você só não vai conseguir fazer para a hora, tá? Quando for a hora de servir a sobremesa, eu já pego a minha que está na geladeira e mostro para você. Show! Vamos para o outro prato. Mais um questionamento aqui que fizeram. Não gosto de manga. Qualquer fruta que não tenha muita água, você pode usar aqui. Quer usar uma banana madura? Top. Quer usar um abacate bem maduro? Vai ficar lindo. Um pêssego, né, naquele ponto certo, bem amarelo, bem cremoso? Manda bala. Morangos, framboesa, mirtilo. Criatividade, pessoal. Aqui vocês têm dezenas de receitas para usar, tá bom? Agora nós vamos, deixa eu puxar meu mise en place aqui. Para você que está no início ainda que não assistiu muitas aulas, mise en place é a organização dos ingredientes. Em francês significa colocar no lugar. Então a gente vai pegar nossos ingredientes. Para mim, essa é a parte mais divertida da cozinha, fazer o mise en place, porque a gente tem todos os potes bonitos. Aí a gente tem uma foto já instagramável, né? A gente vai lá, já pum, hoje vai sair janta chinesa, e já posta lá bem legal. Eu vou ligar o fogão aqui enquanto isso. E aí daqui a pouco vocês vão ver a nossa wok e vão falar assim, nossa Gabi, que wok judiadinha, hein? Você não lava sua panela, não? Depois eu conto por que ela tá assim e por que ela tem que ser assim, certo? Arroz frito. É uma das coisas mais clássicas da Ásia e na China varia muito. Então se você olhar na receita, você vai ver que lá no fim da receita está escrito, você pode acrescentar aqui camarão e fazer um arroz frito de camarão, abacaxi, frango, o que você quiser acrescentar e daqui a pouco tornar no único prato da sua refeição, onde você vai ter todos os macros e micronutrientes aqui num prato só. Então ou você faz ele mais simples e serve de acompanhamento com alguma outra proteína. Faz com cogumelos, com tofu. Aqui é só dar asa para a imaginação. Passos básicos que eu tenho que seguir no meu arroz frito. Meu arroz, obviamente, já está cozido. E olha que legal, eu vou usar um arroz integral, que eu cozinhei de manhã e deixei gelar. É bem importante que o arroz fique gelado, tá? Para você ter um resultado bom. Ou que ele resfrie para ele absorver bem a água. Se você tirar o arroz cozido na hora e jogar aqui, ele vai grudar. Então deixa o arroz resfriar bem, beleza? E eu estou usando um arroz integral, só porque eu quis. Porque eu achei que vai ficar legal, que vai ficar bacana, que vai dar uma cara diferente, enfim. Pode usar o branco, o mais asiático, o que você quiser. Então o arroz tem que estar cozido, o arroz tem que em algum momento fritar, afinal a gente está fazendo um arroz frito, mas não é aquela fritura por imersão, é só a fritura na wok.
E os ingredientes bem aromáticos para você ter aí uma complexidade de sabor no seu prato. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar com os ovos, isso também é um passo que tem que ser feito. O ovo numa wok. Você está vendo que o meu wok está saindo bastante fogo aqui, bastante fumaça, já tem uma gordurinha nela. E eu vou começar então a fazer uns ovos bem mexidos mesmo, queimadinho, esmigalhado. Fora que é um prato rápido de fazer. Na verdade, a maioria dos pratos chineses são relativamente rápidos de fazer. Isso é uma coisa que a gente fala muito nas aulas de asiática, né? Na verdade, a maioria dos pratos na Ásia acabam sendo bem rápidos de fazer. Por quê? Porque eles utilizam a wok. Gabi, eu não tenho uma wok em casa. Faz uma panela normal antiaderente que vai dar certo igual, te garanto. Ó, aqui a gente vai mexendo, soltando ele do fundo. Se ficar um grudadinho não tem problema. E olha que rápido, já terminou. Eu vou até retirar ele aqui, deixa eu utilizar uma colher. Ah, mas esse ovo não está totalmente cozido ainda, Gabi. Olha, ele não tá, porque é essa a ideia. Deixa eu tirar aqui e te explico. Quando eu faço esse ovo, deixa eu ir para outra câmera aqui, menos cozido, eu tenho um ovo bem úmido. Eu não tenho aquele ovo seco. Então esses estilhaços de ovos vão ser ótimos. Tem gente que ainda pega esse ovo agora e pica na faca para ele ficar bem esmigalhado ou passa numa peneira. Eu não gosto muito. Eu acho que só assim já está bem legal. Agora a gente segue a cocção na wok de novo. Então a wok ela tem essa questão dessa crosta que ela vai criando, que não é uma crosta negativa, não é de sujeira, mas ela vai criando esse antiaderente natural. Aqui se eu raspar o ovo sai tudo, ó. É que eu não quero tirar porque eu quero esse resíduo no meu prato. Mas eu tenho basicamente uma panela antiaderente, ó. É só raspar que sai tudo. Então a gente cria um antiaderente natural com essa reação que vai acontecendo na wok. Então agora eu vou aquecer minha wok de novo, vou fritando e falando mais características dela. Banha suína, muito utilizado, afinal o suíno é bem consumido na China. Então se você quiser trocar a banha suína por manteiga, por azeite de oliva, né, caso seja da sua preferência, troca. Mas é legal aqui, se você não tem nenhuma restrição, seguir a risca. Você vai ver que o resultado que você vai obter é bem bacana. Eu vou colocar gengibre no frango, então eu não vou colocar gengibre agora. Mas você poderia usar gengibre nessa receita, que ia ficar bem gostoso, te garanto. Com a banha aqui já quente, eu vou entrar com a cebola. Gabi, mas não vai queimar isso aí, porque esse fogo tá forte. Essa que é a ideia da wok, não queimar os alimentos, mas ter o fogo forte, para eu cozinhar rápido os ingredientes. Então uma característica bacana da China também é que os ingredientes são cozidos não por tanto tempo, na maioria das receitas, repito. Eles acabam sendo cozidos por menos tempo para manter o máximo possível as suas características originais. É legal, né? Eu adoro ficar viajando aqui na história e nos ingredientes. O cheiro já começa a ficar uma maravilha. Eu vou entrar então aqui cenoura e vou entrar também com ervilha. Ervilha fresca, né? Não vai usar aquela de latinha que ela vai desmanchar tudo. Vai numa ervilha fresca. Então a wok tem esse formato para conseguir pegar bastante fogo. Repara que é uma panela de um fundo só, né? Não que as outras tenham outros fundos, mas as outras têm laterais. E a wok acaba sendo um grande fundo que ao mesmo tempo é a lateral. Então isso me permite cozinhar em toda a extensão dela. Eu posso cozinhar para os lados, posso cozinhar no centro. Então se vocês repararem aqui, ó, eu jogo para o lado. Óbvio que eu tenho mais potência de calor aqui no meio, então o que você quer cozinhar mais, você deixa aqui no meio. Então se eu fosse colocar um frango aqui, por exemplo, eu podia ter refogado ele antes ou colocar o frango aqui no centro. E aí os vegetais estariam cozinhando menos e o frango cozinhando mais. É legal, né? Nós vamos colocar alguns aromas aqui agora e cor. Então eu vou entrar com um pouco de shoyu.
e com molho de ostra. Se você não conhece, esse ingrediente é muito bacana, utilizado em muitos lugares da Ásia. Com um toque, eles falam, nossa, escuro assim, é de ostra. Sim, ele é todo um trabalho feito com a ostra e ele tem nuances bem impactantes de sabor e ao mesmo tempo doce, sabe? O molho de ostra fica bom até com filé. Filézinho no molho de ostra é uma maravilha. Olha que legal. Pensa que riqueza de aroma, que legal para você fazer para alguém, surpreender, sair total do comunzão. Vou colocar um pouco do arroz aqui. Então, repito, lembra que o seu arroz não pode ter saído direto da panela do cozimento, senão ele vai acabar grudando, ele tem que ter passado por resfriamento. E vou voltar com o ovo. No Japão a gente tem pratos muito parecidos também, tá? Bem parecidos mesmo. Aqui eu posso aproveitar e estilhaçar um pouco mais o ovo e ir fritando o arroz. Então lembra que se isso é um arroz frito, o arroz precisa passar por esse processo de fritura. O cheirinho tá uma beleza. Ó, vamos fritando, o arroz vai pegando essa cor, por isso que eu gosto do integral. O arroz já ia ficar um pouco mais escuro por causa do shoyu e do molho de ostra. Mas aqui a gente conseguiu ele mais escuro ainda por ele ser integral. Não precisa fritar muito tempo, é mais o tempo do arroz aquecer mesmo. E a gente já vai ter nosso prato pronto. Eu vou servir para ficar legal aqui. E está faltando um ingrediente só que você vai colocar agora na hora da finalização. Qual ingrediente é esse? Óleo de gergelim torrado. Tem que ser o torrado, tá? O óleo de gergelim que não é torrado não tem quase gosto nenhum. O torrado tem aquele gosto que lembra o yakisoba. Então agora eu venho aqui. Não coloca muito, porque ele é bem forte mesmo. O cheiro dele já abre todo aqui. Que maravilha. Desligo o meu fogo. Eu vou então empratar para nós. Eu vou colocar nessa travessa para ficar bonito. Você pode colocar em tigelinhas individuais, pega aquelas tigelinhas, né, que são bem famosas de louça chinesa. Daqui a pouco você tem uma coleção da avó aí em casa e nem sabe. Olha que prato bonito. Espetáculo, né? Olha só. Vou deixar parado aqui. Vou tirar o excedente, deixa eu ver se meu wok está quente. Próximo prato, orange chicken. Esse é legal. E aqui. Então, o orange chicken representa muito dessa culinária chinesa, principalmente pelos contrastes, como eu falei. Então, a gente vai encontrar o doce do mascavo, principalmente da laranja, contrastando com o azedo do vinagre. Vamos encontrar o macio de um frango frito, entre aspas, com o crocante da castanha de caju que a gente vai colocar no final. Essa receita da Panda Express é um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais gorda, vamos dizer assim. Na Panda Express eles fazem essa massa igual a de tempura, que a gente tem lá na aula de Sushi 2. E tem algumas outras aulas também, a massa de tempurá. Tem na aula do Japão que eu acho que a gente faz o tempurá de sorvete, né? Então em outras aulas ali, se não só ir no buscar aqui, vocês vão achar a massa de tempura, que é uma massa realmente mais melequenta. Ela vai além da farinha, do amido, vai ovo, vai água, às vezes vai temperos como sal, como pimenta. Então o Panda Express eles fazem o frango empanado no tempura e frita ele por imersão mesmo. Eu gosto de seguir uma linha um pouquinho mais tradicional de só usar o wok e fazer o frango levemente empanado e aí depois seguir na mesma cocção da wok. Então aqui é um frango frito entre aspas. O que eu vou fazer? Pegar meu frango. Que frango que eu estou utilizando? Sobrecoxa. Então olha aqui, sobrecoxa, nem preciso falar sem osso, né? Pelo amor de Deus. Sobrecoxa sem osso. Tempero ela com sal.
picadinho em cubos médios, cubos aí que sejam legais para você pegar com o hashi, se você for comer com palitinho. Deixa eu limpar a mão aqui. Quer colocar um pouco de pimenta, né? Já que a gente está falando de especiarias, vamos colocar pimenta. Eu não coloquei na receita aí para vocês pimenta calabresa, chili pepper, né? Pimenta calabresa seca. E também não coloquei gengibre. Mas se você quiser colocar, como eu disse, o tempero vai ser do seu gosto. Aqui eu deixei para você olhar os dois itens. Então você pode reparar que tem um mais escuro e um mais claro, é farinha de trigo e amido. Tá? Eles já estão juntos. Eu vou misturar. Enquanto isso, eu vou ligar meu wok. Eu vou largar então o frango aqui dentro. Fazer essa empanatura nele. Aqui na hora de colocar lá para dentro do wok é só chacoalhar com as duas mãos ou posso passar também com uma peneira. E o que eu posso já fazer se você está cozinhando em casa, quando o wok começar a aquecer, obrigado, é colocar o óleo. E aí você deixa o óleo, uma boa quantidade, tá? Você vai ver que está mais generoso aí, afinal nós estamos falando de um frango frito. Ah, Gabi, mas é meio gordinha essa receita, né? Pensa que a gente já não está fazendo ele fritura por imersão, então já estamos no lucro. Ó, dá uma peneirada aqui. Olha quanta farinha a gente está tirando na questão da peneira. Então eu gosto desse empanado delicado do frango, que dá uma textura legal. A gente faz isso também no estrogonofe, né? Estrogonofe de frango, na aula básica lá, no estrogonofe de carne também. Então aqui eu tenho meu frango, o óleo eu vou deixar aquecer um pouquinho mais. Hora de fazer fumaceira em casa, eu aconselho você trabalhar na wok, lá na sua bifeteira, dentro da churrasqueira ou num fogão mais externo, porque olha a fumaceira, o wok faz isso. Experimenta entrar num restaurante asiático que tem bastante wok, você vai ver que é uma névoa dentro da cozinha. Aqui. Fogo alto, vamos deixar o nosso frango fritar. Esse aqui eu não vou precisar usar mais. Se você reparar, tem um outro amido na receita. Tem um amido lá da empanatura e tem um amido do molho ou do frango. Esse amido do frango é para você engrossar depois o seu preparo. Embora a empanatura do frango já ajuda a engrossar o molho. Então meu conselho é, deixa o seu amido pronto aqui dissolvido em água, que nem eu vou fazer, mas não pensa que você tem que usar todo ele. Deixa lá no resultado final ver como é que está seu frango. Se você achar que tem que colocar um pouquinho mais de amido para ter um molho um pouco mais espesso, grosso, aí você coloca. Se você achar que já está bacana, só com o que o frango soltou, não precisa colocar o amido extra. Para colocar o amido é bem fácil, você vai hidratar com um pouco de água e você vai mexer aqui, não tem mistério nenhum. E aqui eu tenho um líquido espessante que eu posso usar aí em diversos molhos que eu queira. Vamos ver como é que está o frango. O arroz, por que eu fiz antes? Como eu estava te falando que eu faço o preparo em casa. Porque o frango, ele não é legal esperar tanto. O arroz você pode terminar de fazer ele, guardar numa travessinha bem fechada dentro de um forno desligado, ali um forno meio morninho, e o arroz vai se manter por bastante tempo enquanto você faz o frango. Se você quiser não usar o wok para os dois, usar uma panela para cada um, você consegue ter os dois terminando ao mesmo tempo para servir os seus pratos. Também é uma alternativa. Ou você faz isso que eu te disse, faz o arroz, o meu tá aberto esfriando porque eu estou na aula aqui para te mostrar.
mas pode fazer o arroz antes, guardar bonitinho e deixar ele num lugar aquecido. É melhor fazer o arroz e esperar do que o frango, se você tiver que optar por isso. Agora, se você quiser fazer os dois juntos, melhor ainda. Vamos deixar o frango dourar bem. Não só dourar, mas cozinhar. Viu que óbvio, ele absorveu todo o óleo. Se você reparar aqui, toda aquela quantidade de óleo não está mais aqui. Isso é o que acontece em toda a fritura. A única coisa é que nas frituras por imersão a gente não percebe, né? Só percebe a panela baixando ali a quantidade de óleo, aquele óleo está na fritura, vai estar dentro de nós. Então, pelo menos nessa fritura aqui eu consigo controlar um pouco a quantidade de óleo da minha receita. Vou aproveitar, vou pegar então uma lasquinha de gengibre aqui. Descascar. Eu quero só um toquezinho mesmo, tá? Até o frango pegar a temperatura, ele vai mais lento e agora ele começa a aumentar a cocção, começa a criar um dourado mais bonito. Começa realmente a ficar um frango cozido e frito. Eu fui ali pegar para vocês a pimenta de Sichuan. Olha que legal que ela é. Deixa eu tirar as da água aqui. Senão eu coloco essa água, elas vão junto. Tá? Elas parecem uma pimenta do reino aberta. Muito bom o aroma. Frango. Lembra que seu frango vai cozinhar um pouco no molho depois. Não por muito tempo, mas vai cozinhar. Então você não pode tirar ele tão cedo daqui, senão ele vai estar cru e você vai servir ele cru. Mas também se você vê que está quase no ponto, dá para tirar e é legal ele terminar a cocção no molho. Bom demais. Mais um pouco só para finalizar e a gente já está com todos os ingredientes na mão aqui. A gente vai retirar o frango para a gente poder fazer o nosso molho. Molho então. Levei meu shoyu para cá, deixa eu pegar meu shoyu de volta. Começar com um pouquinho de gordura de novo. Aqui a gente já pode entrar gengibre. Pimentinha seca, calabresa seca. Cuidado que isso aí é forte. E a gente já vai colocar o açúcar, o suco de laranja e o vinagre. Nós vamos deixar isso aqui então começar a formar uma caramelização, que nada mais é do que deixar o açúcar engrossar o suco e todos esses aromas maravilhosos surgirem no prato. Já começa a me lembrar Warren Chicken, já começa a ficar bem feliz aqui. Vou colocar o shoyu. Sal, você vai deixar para colocar só no final, porque o frango já tem o sal dele. Aqui a gente já tem um pouco do sal do shoyu. A ideia é ser contrastante. Então não vamos deixar contrastante de sal, né? Vamos deixar harmônico de sal. O que eu tenho aqui que eu separei também? Coco ralado fresco. Isso aqui vai ser para decorar a nossa sobremesa. Que inclusive nós vamos finalizá-la já. Então eu vou pedir para a Pamela se ela puder pegar para nós as duas sobremesas. E aí a gente vai finalizando ela. Cheirinho daqui, pessoal. Vocês nem sabem o que tá isso aqui. E repara que eu mexo na wok ou com utensílios de bambu, utensílios de plástico, porque assim que eu criei a minha antiaderência natural, vamos dizer assim,
ela é uma antiaderente. Então, assim como na antiaderente eu não posso mexer com metal, aqui não é legal você mexer com metal também. Ó, geladinhos, estruturados. Nós vamos pegar a sobremesa. Vou até tirar aqui. Coco ralado fresco e deixar ela linda. Pensa que coisa boa, leve, né? Você comer depois de uma refeição intensa, porque, quer ou que não, aqui nós temos pratos bem intensos, né? A sobremesa te permite isso. É legal a gente falar de evolução de menu. Eu gosto de falar desses temas da gastronomia. O menu ele sempre vai evoluindo, né? Você não pode, por exemplo, servir uma massa extremamente pesada, sei lá, uma massa com molho de cordeiro, queijo pecorino super forte, e depois ir para um peixinho branco leve. Não é que você não pode, mas você não vai desfrutar do próximo prato, porque o primeiro já impactou muito suas papilas gustativas, toda a sua análise sensorial. Então é legal você fazer uma evolução no menu, se você está fazendo vários tempos, né? Vai aumentando a potência, seja de sabor, de especiarias, de aroma, né? De intensidade, você vai aumentando isso ao longo do menu. Mas quando chega na sobremesa, a sobremesa ela é disruptiva, você pode continuar aumentando, então chegou no menu bem intenso, chega no final lá com um chocolate quente, cheio de especiaria, uma fruta muito intensa, ou você quebra tudo isso para aliviar o paladar de quem está comendo, que é o caso dessa. Essa aqui serve para o menu light, levezinho, show, e serve também para o menu intenso para dar aquela quebrada e dar aquela limpada no final. Então olha só, aqui a gente já tem nosso molho bem homogeneizado, ou seja, o açúcar já dissolveu todo, a gente já tem todos os aromas bem trabalhados. Como eu vou querer ele mais denso, eu vou colocar só um pouquinho do amido, porque lembra, eu tenho meu frango ali com uma farinha que vai ajudar a engrossar, então eu não vou colocar muito amido por enquanto. O amido tem que colocar e esperar ele trabalhar, esperar ele cozinhar e ele engrossar. Não coloca tudo de uma vez, senão depois quando engrossa vira um plástico. E aí você não tem mais volta. E agora sim eu entro com o frango. Jesus, que delícia isso. E agora eu vou deixar o frango cozinhar um pouco aqui dentro. Assim a gente vai ter um prato realmente único. Por enquanto o que eu tenho? Frango e molho. Se eu deixar ele cozinhar um pouco ali dentro, eu vou ter um frango com molho. Né? Não e molho, mas com, eles vão estar incorporados, eles vão ter trocado sabor, vão ter trocado textura. Pego um pouco da castanha triturada e já coloco aqui agora. Não precisa colocar toda, eu gosto de colocar um pouco da castanha para ela também cozinhar junto. Olha como ele está engrossando, tá reparando, né? Aí, olha, ele não estava tão grosso assim o molho antes de colocar o frango. Mas aquela farinha, aquele amido ao redor dele, tá fazendo o molho engrossar. Pra mim, eu não vou precisar colocar mais amido. Pra mim vai estar espetacular. Começou com essas borbulhas mais densas, nosso prato está pronto. É muito rápido, né? Os pratos asiáticos aí são, no geral, muito rápidos. Vou pegar a nossa wok. Vou trazer aqui para o prato. Eu escolhi um prato largo para a gente poder visualizar bem essa maravilha. Eita, nós. Pega um pouco mais a castanha de caju ou amendoim, tá? Bem possível você usar amendoim também, se quiser, trituradinho ao invés de castanha de caju. Que sacanagem isso aqui. Absurdo, né? Deixa eu mostrar esse frango aqui nessa tela também. Olha só. Que beleza. E a textura dele. E a maciez que ele tem pra gente ter usado a sobrecoxa e a coxa sem osso. Então ele não é aquele peito seco. E mesmo se fosse o peito, ele ia estar muito bom. Porque essa questão de enfarinhar e fritar deixa ele mais macio. A gente fala isso em outras aulas. Então aqui a gente tem uma complexidade de sabor incrível. Prato intenso. Aqui um prato bem estruturado, com várias camadas de sabor também, e uma sobremesa que vai finalizar com uma leveza muito bacana a nossa refeição.
Faz esse menu, se diverte, decora toda a mesa aí chinesa, decora, põe uma trilha sonora chinesa e depois mostra para nós o resultado, tá bom? Obrigado de coração por mais essa, até a próxima aula.